Oi, eu sou Judith Sclier, fui casada com o Moacir durante 45 anos e sempre acompanhei toda a carreira literária dele. Na verdade, eu era a primeira leitora. Eu hoje escolhi um conto do livro Carnaval dos Animais, que foi o primeiro livro que o Moacir publicou. Na verdade, não foi o primeiro livro, porque ele, enquanto era estudante de medicina, publicou um livro chamado Histórias de Médico em Formação, mas que ele não considerou como o primeiro livro dele, porque ele publicou muito rapidamente. Ele era um jovem, tinha 23, 24 anos, e publicou esse livro sem dar tempo de amadurecer o texto, revisar a linguagem, e aí levou para a gráfica. Quando ele viu o nome dele na capa, ficou super orgulhoso, mas quando ele foi reler os contos, ele achou que estava muito ruim e queria retirar todos os livros do mercado, mas era tarde demais já, porque a dona Sara, que era uma típica mãe judia, tinha percorrido todo o Bonfim e tinha dado um jeito de fazer com que todos os donos de lojas, moradores, todo mundo comprasse o livro. Mas ele nunca mais quis publicar o livro. Então, o livro número 1, que o Moacir considerava, era o Carnaval dos Animais. Esse livro foi publicado há 50 anos atrás, ou seja, em 1968. Agora que fez 50 anos, a gente relançou o livro pela LPM e fizemos um sarau voador com o Roger Lerina, com a Débora Finocchiaro, e também lemos o conto que eu vou ler agora. O conto que eu gostaria de ler chama Os Leões, e eu gosto muito, para mim é o melhor conto desse livro e acho que continua sendo um conto muito atual. Então, vamos lá à leitura do conto. Os Leões. Hoje não, mas há anos os leões foram um perigo. Milhares, milhões deles corriam pela África, fazendo estremecer a selva com seus rugidos. Houve receio de que eles chegassem a invadir a Europa e a América. Wright, Friedman, Mason e outros lançaram sérias advertências a respeito. Foi decidido então exterminar os temíveis felinos, o que foi feito da maneira que se segue. A grande massa deles, concentrada perto do lago Tchad, foi destruída com uma única bomba atômica de média potência lançada de um bombardeio, num dia de verão. Quando o característico cogumelo se dissipou, constatou-se por fotografias que o núcleo da massa leonina tinha simplesmente se desintegrado. Rodeava um setor de cerca de 2 quilômetros, composto de poças de carne, pedaços de osso e jubas sanguinolentas. Na periferia, leões agonizantes. A operação foi classificada de satisfatória pelas autoridades encarregadas. No entanto, como sempre acontece em empreendimentos dessa envergadura, os problemas residuais constituíram-se, por sua vez, em fonte de preocupação. Tal foi o caso dos leões radioativos, que, tendo escapado da explosão, vagueavam pela selva. É verdade que cerca de 20% deles foram mortos pelos Zulus nas 2 semanas que se seguiram à explosão. Mas a proporção de baixas entre os nativos, foi 2 para cada leão, desencorajou mesmo os peritos mais otimistas. Tornou-se necessário recorrer a métodos mais elaborados. Para tal, criou-se um laboratório de treinamento de gazelas, cujo objetivo primário seria liberar os animais do instinto de conservação. Seria fastidioso entrar nos detalhes deste trabalho, aliás, muito elegante. É suficiente dizer que o método utilizado foi o de Walsh e colaboradores, uma espécie de brainwash adaptado a animais. Conseguido um número apreciável de gazelas automatizadas, foi ministrada à mesma uma forte dose de um tóxico de ação lenta. As gazelas procuraram os leões, deixaram-se matar e comer. As feras, ingerindo a carne envenenada, vieram a ter morte suave em poucos dias. A solução parecia ideal, mas havia uma raça de leões, poucos felizmente, resistente a este e a outros poderosos venenos. A tarefa de matá-los foi entregue a caçadores equipados com um armamento sofisticado e ultra-secreto. Desta vez, sobrou apenas um exemplar, uma fêmea que foi capturada e esquartejada perto de Brazzaville. Descobriu-se no útero da leoa um feto viável, pouco radioativo. O animalzinho foi criado em estufa. Visava-se com isto a preservação da fauna exótica. Mais tarde, o leãozinho foi levado para o zoológico de Londres, onde, apesar de toda a vigilância, foi assassinado por um fanático. A morte da pequena fera foi saudada com entusiasmo por amplas camadas da população.
Os leões estão mortos, gritava um soldado embriagado. A guerra, agora seremos felizes. No dia seguinte, começou a guerra na Coreia.